Vamos nos colocar de pé e vamos ler juntos, a uma só voz, Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Todos juntos. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos repetir? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Meus amados irmãos, se não tivéssemos a pandemia, provavelmente é possível. Hoje seria um culto da UCP, né? Outubro, nós teríamos trocado com a mocidade, com o Ministério de Louvor, estaríamos aqui com todos os enfeites, como sempre, para quem se lembra do culto da UCP. Por isso que, com muito carinho, eu trago uma mensagem. Eu gostaria também, falei já com os pais lá do grupo da UCP, e eu tenho certeza que muitos pequeninos estão ouvindo agora a mensagem. Então, de cara já quero deixar um beijo, um abraço para cada criança que está nos ouvindo, viu? Você que é da UCP Baby, da UCP Júnior, da UCP, todos os tios estão morrendo de saudade. Aqui nós temos, estou vendo vários tios da UCP aqui, gente que trabalha desde os pequenininhos, berçário até os maiores. Então, elas fazem falta, né? As crianças fazem muita falta. E a gente sabe que é cuidado com elas, mas aperta o coração. E a gente tenta de todas as formas, né? Instagram, mensagem, mas é muito complicado manter uma criança meia hora sentada em frente ao computador e você pregando. É um desafio. E nessa última etapa nossa, nós enviamos um kit para os nossos pequenos. Foi uma bolsa verdinha também, com apostila, com alguns brinquedinhos, com a palavra de Deus, com catecismo, livrinho. E na lição dos pequenos, dos maiores, nós temos uma lição lá falando sobre a reforma. E por isso eu vou iniciar. E eu vou começar essa mensagem dizendo que o mês de outubro tem muitas comemorações. Com certeza você já ouviu falar. Tem o dia do médico, outubro rosa, dia do idoso, dia do fisioterapeuta, dia do dentista, dia da poesia, dia do livro, dia da criança, dia do professor. E tem até dia das bruxas. Pode? Mas eu não estou aqui para falar do dia das bruxas, pelo contrário, eu estou aqui para falar do dia da reforma, a reforma protestante, um marco histórico para a igreja evangélica, um marco histórico para todos aqueles que acreditam que a verdade se encontra na palavra de Deus. E por isso nós estamos pregando o evangelho nessa noite. E eu gostaria de falar que o tema, por acaso, nós separamos para o mês e deu certinho. Porque o tema dessa noite é, na contramão, a lógica do reino não é o que as pessoas pensam. Tem como comprar a salvação? Tem como você fazer algum favor para Deus, para que Ele te dê a salvação? Não. A salvação não é pelo que fazemos, é o tema dessa noite. A salvação não é pelo que fazemos. E eu gostaria de destacar aqui essa história que eu enviei para a UCP, porque as crianças precisam de algo concreto para elas entenderem esse momento histórico. E eu disse sim, e nós vamos passar algumas ilustrações que quem estiver em casa vai poder acompanhar, vai poder dar uma olhada. E para você que está aqui, você, se alcançar as televisões aí do lado, você também pode dar uma olhadinha. Mas eu disse que ninguém gosta de ficar em casa feia, em casa que está desarrumada, não é verdade? A gente sabe muito bem
que é desagradável você chegar numa casa e ela está com a parede toda descascada, mofada, cozinha quebrada. Eu, pelo menos, não gosto. É muito bom a gente entrar numa casa limpinha, toda certinha, arrumada. Por isso que geralmente as pessoas têm até esse cuidado do final de ano, dar uma pintura na casa para ver se dá uma melhorada. Mas na realidade, eu destaco nessa história que essa casa, de fato, precisava de reforma. Mas essa mesma casa já foi muito bonita. É interessante quando a gente observa esses programas de reforma de casa, a história da casa. Mas ao passar do tempo, se ela não for preservada, se ela não for cuidada, vai chegar uma situação de caos total. Por isso, eu deixei a ilustração que essa casa precisava de reforma. Sim, precisava. Mas no século XVI, quando a gente fala de reforma, não é simplesmente a igreja, as paredes. Claro que nós gostamos de uma igreja reformada, de tudo no lugar certinho. Mas a reforma fala é de corações, de vidas que precisavam passar por uma reforma. E a gente sabe muito bem quando a nossa vida precisa de reforma. A gente sabe muito bem. Nós temos uma igreja que zela por pregar a verdade que é a palavra de Deus. E desde pequenos a nossa igreja ministra sobre o coração das nossas crianças o que é pecado, o que desagrada a Deus. E que todos nós estávamos longe da presença de Deus por causa do pecado. E não era diferente no século XVI, principalmente o estado que estava o coração das pessoas que faziam parte dessa igreja, a começar pela liderança. E aí, eles estavam muito longe, distantes, da palavra de Deus. A casa que precisava de reforma aqui não tinha paredes, eram as próprias casas das pessoas, porque a palavra de Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus. E é interessante a gente observar que quando a gente tem um encontro com Jesus Cristo, a gente entrega a nossa vida e Ele passa a habitar dentro de nós, com a presença do Espírito Santo. Preste bem atenção o que você está entregando a Ele. Preste bem atenção como está a sua casa. E eu coloquei diversas ilustrações para que as crianças possam dar uma olhada em casa e acompanhar essa lição. Mas a história da casa, da reforma da casa continua. Mas eu trago aqui a necessidade de nós prestarmos atenção na vida de um homem que nós conhecemos muito bem a sua história, porque nós sempre comentamos e nós sempre falamos, seja na questão das nossas classes das crianças, seja na classe dos adolescentes, seja na mocidade, em todas as áreas da igreja, sobre a vida de Lutero. E claro que é história, e claro que a área secular estuda história. Mas sempre quando eu paro para pensar nessa vida de Lutero, uma pessoa normal como eu e você, filhos de camponeses, eu fico imaginando o propósito de Deus em levantar gente que se posiciona, sim. Porque a coragem que o Lutero teve de se posicionar no meio da sua caminhada com Deus, traz implicâncias reais para as nossas vidas até hoje. E Lutero poderia sim ter caminhado com a sua vida normalmente, ter sido um jovem normal como todos os jovens que nós podemos encontrar nas ruas. O sonho do seu pai seria que ele se formasse em direito. Mas é interessante que em determinado momento, ele indo a caminho da sua casa, num dia de chuva, de uma tempestade terrível, o coração dele começou a apertar, porque a tempestade era muito forte, e ele pensou até que não iria sobreviver. Ele fez uma promessa.
que se ele conseguisse sobreviver daquela situação, que ele se transformaria num religioso, ele buscaria conhecer a palavra de Deus, ele se tornaria um monge. E Deus o livrou. E ele começou a se dedicar à teologia, ele começou a estudar a palavra de Deus, mas ele começou a se chocar, porque as coisas que ele começava a entender dentro da palavra de Deus, não batia com o que era pregado. Havia uma distância enorme, estava desconectado. E entre muitas práticas que ele começou a observar, que não estavam certas, uma delas é que os líderes começaram a vender pedaço no céu por causa de dinheiro. Muitas práticas chamadas de indulgências, mas eles começaram a fazer coisas, e o coração de Lutero, mesmo dentro da igreja, permanecia vazio. Porque não adianta, meu querido irmão, você permanecer anos e anos numa igreja, se seu coração não se quebrantar na presença de Deus, se Deus não fizer casa da tua vida. Quantas pessoas permanecem dentro das igrejas vazias, sem a graça de Deus, sem a presença de Jesus, por isso que não perdoa, por isso que tem o coração cheio de ódio, por isso que se esbarra toda hora para brigar com o mundo, por isso que se cansa de viver. E eu não estou dizendo de tristezas, porque tristezas todos nós passamos, até você que está me ouvindo em casa. Talvez você possa estar dizendo, você não sabe da minha luta, mas todos nós enfrentamos lutas diárias. E com Lutero não era diferente. Mas eu fico imaginando determinada noite, Lutero ali debaixo de luz de vela, estudando a palavra, porque na igreja era pregada a palavra de Deus em latim. As pessoas que estavam ouvindo não tinham acesso de fato ao que estava sendo falado. E a igreja só enriquecia, muito dinheiro. Mas as vidas não eram transformadas. Até que Lutero, estudando a palavra de Deus, para vocês perceberem quem é o Espírito Santo, ele toca. Ele pode agora, nesse exato momento, estar tocando aquele teu filho que você nem sabe onde está agora. Esse é o nosso Deus. O Espírito Santo pode estar tocando alguém no hospital e curando completamente agora, ou salvando alguém que está no hospital. O Espírito Santo tocou a vida de Lutero, abrindo seus olhos para a verdade, e a verdade se encontra na palavra de Deus. E foi quando ele se deparou com a palavra dizendo: o justo viverá pela fé. O interessante é a gente observar essa coragem de Lutero, e é o que eu admiro, o que me chama a atenção, que ele se tornou um professor de teologia. Entre essas discussões, ele começa a formular 95 teses, e ele poderia ter colocado isso, ter escondido, não se envolver com confusão. Mas, gente, ele se posicionou. Ele foi para a principal igreja e colocou isso na porta da igreja, dizendo: a verdade, eu creio, é essa. Não tem como continuarmos na mentira, não tem como continuarmos na escuridão, não tem como nós continuarmos nas trevas. As pessoas precisam ter acesso à palavra de Deus. E acontece algo muito interessante nos nossos dias, que todos nós temos o acesso à palavra de Deus, só falta a gente ler. Eu tenho certeza que todos que estão aqui têm nas suas casas mais de uma Bíblia. É Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia para adolescente, Bíblia para criança, Bíblia pentecostal, Bíblia tradicional, Bíblia da reforma, não é? É Bíblia para tudo, irmão. A questão não é você ter, a questão é você ler e meditar na palavra de Deus e obedecer a palavra. Quantas vezes nós nos pegamos lutando e defendendo partido político,
se é direita, se é esquerda, e a gente acaba abrindo mão da própria palavra por desconhecer a palavra. Mas Lutero não fez isso. Ele se posicionou, ele não se calou. E ele se levantou com uma voz, entre muitas vozes que já estavam se levantando naquela época, mas com coragem. Iniciou-se no dia 31 de outubro de 1517, com essas 95 teses, a Reforma Protestante. E eu gostaria de destacar, eu deixei para as crianças alguns desenhos do irmão designer gráfico Marcos Nutt, que faz desenhos lindos explicando sobre a reforma para as crianças. Mas eu quero destacar que não foi fácil. Lutero teve que se refugiar, Lutero teve que se esconder. A coragem dele, ele teve que pagar o preço. Os líderes religiosos ficaram com muito ódio, queriam a cabeça de Lutero. Mas tudo para que pudéssemos entender, em primeiro lugar, que não podemos comprar a salvação. Não tem como. Aí você pode pensar, mas isso é no século XVI. Não, meu irmão, tem gente até hoje querendo comprar a salvação. Tem gente até hoje que acha que Deus só vai olhar se você der uma boa oferta, se der um bom dízimo. Tem gente até hoje que faz barganha com Deus. Quantas práticas erradas daquele tempo nós ainda cometemos hoje? Não é errado você esperar bênçãos de Deus. Não é errado você pedir para Deus determinadas situações na tua vida. Pedir para que Ele abra portas onde não há portas. Mas quando isso se torna Deus na tua vida, quando você começa a exigir de Deus, aí está totalmente errado, porque Deus dá segundo a sua misericórdia. Não tem como você comprar com dinheiro a salvação, não tem como você comprar pelas boas obras, como muitas religiões pensam e acham, que se você sair distribuindo comida para os mendigos, para as prostitutas, para todas as pessoas de rua, que vai melhorar o seu desempenho em relação à sua salvação. Meu irmão, nós somos salvos para fazermos as boas obras, é consequência de quem é salvo. Mas nós não ganhamos a salvação por causa disso. Quantas vezes encontramos pessoas que fazem tantas coisas doidas, acreditando que por sacrifícios humanos, subindo dezenas e dezenas de escadas, de joelhos, não me desfazendo da fé de ninguém. Mas a palavra em nenhum momento registra essa necessidade. Por isso que nós destacamos que nós não podemos comprar a salvação. E foi isso que Lutero entendeu. Que por mais que ele estivesse no meio religioso, por mais que ele estivesse o poder, por mais que ele estivesse no meio do clero, por mais que ele tivesse acesso a pessoas importantes, não é isso que torna uma pessoa salva em Cristo Jesus. E ele entendeu que todos nós somos pecadores. Ah, meus irmãos, como é maravilhoso nós entendermos esse ponto. Sabe por quê? Porque mesmo dentro das igrejas, como tem pessoas que se acham melhor do que as outras. E eu amei ouvir um pastor determinada vez dizendo, santo é aquele que se suja, mas sempre se limpa pelo sangue de Jesus. Quando você recebe o toque do Espírito Santo, você entende que você é pecador. Você se arrepende dos seus pecados. Bate uma tristeza enorme quando você erra e você percebe que ali não é o seu lugar. Quando você é morada do Senhor Jesus,
Seja sincero, por mais que você às vezes fique chateado com a igreja e tenta até fazer outras coisas, você percebe que não é o lugar que você deve estar. Há um quebrantamento no teu coração que só pode ser gerado pela presença do Espírito Santo de Deus. É incômodo, é tristeza, é arrependimento, e você, quando se joga diante do Senhor Jesus, reconhecendo os teus pecados, pedindo perdão ao Senhor, você sente o que é a graça de Deus. E em segundo lugar, só Jesus pode nos dar a salvação, e Lutero entendeu isso perfeitamente. Não tem como você recorrer, por mais que você possa pensar em algumas pessoas que foram muito relevantes ao longo da história, como Maria, como Pedro. Mas o único que pode dar a salvação foi aquele que morreu pelos nossos pecados, que pelo fato de todos nós sermos pecadores, o único justo que veio a essa terra tem nome, é Jesus Cristo. E Ele se fez justiça por mim e por você. O único. Ele veio, nasceu, sentiu nossas dores, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e deixou para o nosso coração, para a nossa vida, a presença do Espírito Santo dentro da gente, nos convencendo a cada dia dos nossos pecados. E em terceiro lugar, Lutero entendeu que nós somos salvos é pela graça de Deus, é presente, é presente. Não tem o que você fazer, porque foi Ele que decidiu te amar. Geralmente, quando eu prego para adolescentes, eu falo. Sim, eu faço apelo. Algumas pessoas falam assim, para que fazer apelo? Eu faço apelo, irmão. Eu acho que é um momento muito importante, principalmente para o adolescente entender que ele precisa tomar uma decisão de obedecer à palavra de Deus. Mas nunca foi tirado da minha mente, da minha convicção, que quem toca é o Espírito Santo de Deus. Por isso que às vezes, quando você é tocado por uma mensagem, você fica apavorado com a indiferença das vezes de quem está do teu lado. Mas não é pelo fato da pessoa, é porque o Espírito Santo toca quem Ele quer. Aonde Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Ah, o Espírito Santo toca, irmão. Como toca? O Espírito Santo faz coisas tremendas em nossa vida e às vezes é inexplicável. Um desses momentos históricos que eu guardo no meu coração, não aconteceu comigo, mas foi por causa do culto das quartas-feiras aqui na praça. Você se lembra? Do culto de quarta? Esse culto de quarta-feira, insistentemente o pessoal ia lá para pregar, toda quarta, colocando a caixinha de som e pregando, né, Carlos? Algumas vezes não tinha ninguém sentado, mas eles continuavam pregando. Coisa linda, gente. Aí, em determinado momento, Deus me levou para dar aula na Igreja Batista de Sulacap. E eu dava aula lá. Dei aula no seminário lá. E determinada aula, chegou um aluno, um rapaz, um jovem, e deu o testemunho dele, que coisa linda. E ele disse, missionária, Deus resgatou a minha vida por aquele culto, Deus usou um pregador no culto de quarta-feira. E eu falei assim, é mesmo? Você sentou lá para ouvir a mensagem? Não, eu estava com vergonha, fiquei atrás da pilastra. Você ficou atrás da pilastra? Sim.
E ele me contou a vida dele, tinha abandonado a mulher, já estava com outra mulher, estava uma desgraça na vida dele, tinha perdido o emprego, saiu da igreja, tudo destruído, tudo feio. E ele falou que estava passando, e eles estavam cantando, ele achou o louvor bonito, mas ele ficou envergonhado de chegar perto, e ele ficou atrás da pilastra do hotel. Para quem está me ouvindo, tem um hotel aqui do lado que tem uma pilastra enorme. E ele ficou escondidinho ali. E ele falou que começou a pregação, e ele se lembrou do nome da pessoa que pregou. Quem pregou? A reverenda Aldemiro. E foi feito o apelo. Se você que está aí me ouvindo, a gente pensa que é do hotel que vai ouvir, né? Pode ser atrás da pilastra. E ele em lágrimas, quebrantado, orou, pedindo perdão ao Senhor Jesus. A primeira coisa que ele fez foi voltar para casa, a casa dele, para pedir perdão à sua esposa e pedir perdão aos seus filhos. No outro dia procurou o seu pastor e se reconciliou com a igreja. Começou a ser tratado pela igreja, no banco. Foi restaurado. E hoje é um estudioso da palavra de Deus e professor de escola dominical. Coisas que só o Espírito Santo pode fazer. Sabe por quê, meu irmão? Porque é graça, é presente. Por mais que você que esteja me ouvindo, por mais que você esteja aqui e talvez fique falando, a minha vida é toda errada, está tudo... Meu irmão, eu creio tanto que Deus, no momento que quer, Ele pega e quebra e faz um novo homem. Vamos lembrar da vida de Paulo, meu irmão. Era louco, ele era louco para matar crente. Na morte de Estevão, ele estava lá presente. No momento em que ele cai do cavalo, ele estava cheio de cartas para pedir permissão para acabar com os cristãos. E de repente ele cai do cavalo, está lá em Atos, capítulo 9. Uma luz forte, presta atenção. A gente até vem na igreja para ouvir a palavra de Deus, mas eu creio que o Espírito Santo que traz as tuas pernas para esse lugar para você ouvir, não é por acaso. No caso de Paulo, é muito claro que quem toca é o Espírito Santo. E Paulo começa um diálogo e na mesma hora o Senhor fala. Ele pergunta, quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo a quem tu persegues. Mas, meus amados irmãos, Paulo perseguia os cristãos, mas a gente observa que como nós somos casa de Deus, quando alguém persegue filho de Deus, persegue o próprio Cristo. E Paulo é transformado pelo único poder capaz de mudar a vida, o poder que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, nessa reforma, estou quase terminando, foi colocado o que nós chamamos carinhosamente das 5 solas, as 5 bases da reforma protestante, para que a gente não se esqueça da importância disso em nossa vida. E essas 5 solas, elas trazem verdades absolutas para a nossa alma. E crente que é crente não pode se esquecer disso. Porque tem muita gente pregando coisas terríveis que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E diante dessas 5 bases da reforma protestante, vem então... Primeiro, somente a palavra de Deus. A verdade sobre a nossa vida se encontra na palavra e não fora dela. Por mais que conselhos de amigos sejam bons, por mais que orientações sejam bacanas, a verdade sobre a sua vida, meu irmão, está na palavra. Leia a palavra, mergulhe na palavra. Ah, mas não está mais tendo igreja, não tem escola dominical. Tem sim, irmão, hoje mesmo teve. EBD online. Como
nós temos acesso à palavra, aqui na igreja mesmo, terça-feira você tem culto, quinta-feira você tem culto, domingo tem culto, tem as reuniões das sociedades internas, sexta-feira tem culto jovem, tem as reuniões dos adolescentes, mas o povo não está buscando a palavra, tem preguiça de ler a palavra. Teve uma certa pessoa que teve a coragem de falar para mim, que como ela tinha dificuldade de dormir, tinha um remédio tremendo. Eu, qual é? Era só começar a ler a Bíblia. Dá sono. E eu falei assim, não creio. Mas pelo menos a gente entende que a palavra de Deus traz paz para a nossa alma, traz refrigério. Mas é importante nós conhecermos a palavra, por isso, somente a palavra. Segundo, somente Cristo, somente através de Jesus Cristo. Não é de fulano, nem de ciclano, nem de santo, nem disso, nem daquilo. Salvação é Jesus Cristo. Terceiro, é graça, somente graça. É presente, não se esqueça disso. Eu não mereço, você não merece, os pastores não merecem, os presbíteros não merecem. Todos nós somos nivelados pelo pecado, mas somos nivelados pela graça de Deus. É presente. Aí vem somente a fé. A fé depositada na única pessoa que pode nos dar a salvação, Jesus Cristo, e vem pelo toque do Espírito Santo na nossa vida. E por último, só prestamos glórias a Deus. Por mais que a gente honre pessoas, por mais que a gente agradeça as pessoas que estão ao nosso redor por algo, glórias são dadas somente a Deus. Ele é o único, digno de toda honra e de toda glória. Por isso, irmão, a gente vai na contramão desse mundo, sim. Nós vamos, sabe por quê? Porque a salvação não é pelo que fazemos, mas pelo presente, pela misericórdia de Deus, em nos dar a salvação que está em Cristo Jesus. Por isso, que essa passagem que nós lemos, falando que, e que deixa tão claro no nosso coração que o justo viverá pela fé, muito tempo antes, outra pessoa descobriu a verdade, essa verdade. Essa mesma frase está no livro de Abacuque. E eu fecho minha mensagem trazendo a ilustração de Abacuque, porque ele estava cheio de agonia na alma. Se você tiver a oportunidade de ler em casa o livro de Abacuque, leia. Ele estava desgostoso de tudo que ele estava vendo. A alma dele estava inquieta, ele estava triste. E ele questionava até porque os ímpios prosperavam. Podemos até dizer que ele estava depressivo. Mas ele começou o quê? A ler a palavra de Deus. Foi então que o Senhor Deus abriu os olhos de Abacuque e ele entendeu que o justo viverá pela fé, não é pelo que ele vê. Mesmo que sua vida esteja difícil, mesmo que as coisas não deem certo, você tem a eternidade à sua frente. Por isso que lá em Abacuque fala, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a vide não dê o seu fruto, mesmo que haja fome, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Isso são para as pessoas que entenderam que o maior de todos os presentes, nós não vamos ganhar, nós já ganhamos, que é a salvação em Cristo Jesus. Por isso que por mais que bata aquela tristeza enorme quando a gente se despede de alguém nessa terra, é absurda a convicção no coração de um crente verdadeiramente fincado em Jesus Cristo, que é só um até breve. A eternidade nos espera em Cristo Jesus.
porque é pela graça que nós somos salvos. E isso não vem nem de você, nem de mim, para que a gente não se glorie, mas vem do coração do Pai. Que Deus nos abençoe.